Glórias a Deus, graça e paz, memorial. Pode se assentar em nome de Jesus. Mais uma vez, você que nos visita, seja muito bem-vindo. A gente sempre fica feliz quando a gente tem visitantes, né? Em nossa casa, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Como já foi dito aqui, o último culto de domingo do ano de 2024. Irmãos, foi um ano, não terminou, mas já podemos dizer assim, foi um ano extraordinário para a glória de Deus. Glória a Deus, glórias ao Senhor. E eu convido você para essa última palavra de domingo, abrir as escrituras no livro dos Salmos, Salmo 126, Salmo 126. O pastor Eduardo ministrou aqui sobre semeadura, plantio, colheita. Eu acho, pastor Eduardo, que Deus está nesse negócio aí, né? Então, Salmo 126. Você também que nos assiste em algum lugar nesse momento, fique conosco até o final, porque pode ter certeza, essa palavra vai abençoar a sua vida. Salmo 126, assim vai dizer a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque essa é a Tua palavra, basta a leitura dela, Pai, para que a nossa vida já seja abençoada. Muito obrigado por cada louvor que foi entoado aqui, cada cântico. Obrigado pela liberdade que nós ainda temos nesse país de celebrar o Teu nome, ó Pai amado, a qualquer dia, a qualquer hora. Nós te agradecemos por isso, por esse ajuntamento do Teu povo nesse lugar. E pedimos agora, Senhor, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, que a Tua palavra venha penetrar, Pai, como espada de dois gumes, ó Pai amado, a nossa mente, o nosso coração, que ela venha ao ponto, como só ela pode, dividir alma e espírito, Senhor, e nos comunicar a Tua vontade individual, Pai, para a vida de cada irmão aqui. Quanto a mim, Senhor, o Senhor sabe quanto eu preciso da Tua misericórdia, Pai. O Senhor sabe o quanto eu preciso da Tua graça. Me ajuda aqui nesse momento a ser apenas um instrumento, um canal de bênção na vida dos meus irmãos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ano acabando, não é verdade? E talvez alguns de vocês já tenham começado a fazer as avaliações desse ano que passou, não é verdade? Vocês já começaram a pensar como foi o ano de 2024 para vocês? Será que foi um ano bom? Será que foi um ano mais ou menos, um ano ruim? Foi um ano excelente? Né? Como é que foi o ano de 2024 para você? Porque já tem muita gente já fazendo esse balanço do ano. E tem muita gente também que está achando que o saldo não foi muito bom. E tem gente já relatando isso e tudo na internet. Eu queria agora ler um desses relatos, que uma pessoa fez do seu próprio ano. E aí vocês vão tirar suas conclusões de como foi esse ano de 2024 para essa pessoa. E o texto começa dizendo assim: o que ninguém fala no fim de ano é que se você não fizer cosplay de rico em dezembro e não der uma de louco e ir para a praia com o dinheiro da conta de luz, você entra em depressão nas redes sociais. Olhando o feed, só eu não tenho dinheiro, só eu não viajo, só eu não vou para a praia.
Daí agora me vem essa trend. Como eu vou ser triste se em 2004, nananana, vocês conhecem essa, né? E eu fico pensando, será que foi só em cima de mim que o rolo compressor passou no ano de 2024? Ou o povo está tentando ali ver o lado bom das coisas, mesmo lascado? Porque se eu fosse fazer essa trend, seria mais ou menos assim: como eu seria triste em 2024 se eu não fui internado no CAPS? Se eu não fui preso? Se eu não precisei dar uma cadeirada em ninguém? Se eu consegui segurar a minha vontade de ralar a cara de alguns no asfalto? Então eu prefiro não fazer a trend, porque eu acho que não vai combinar muito. Todo mundo comprou casa, carro, arrumou um namorado, adotou um cachorro, jogou beach tênis, fez plástica, reformou a casa, e eu cheguei em dezembro, sem entender o que era para fazer, com o olho piscando, medicado, a perna tremendo, e tentando lembrar de pelo menos uma das 47 metas que eu fiz lá no início do ano. Sabe quantas eu consegui realizar? Adivinha? Um total de 0. Enquanto tem gente que meteu a Dilma Rousseff e dobrou a meta. Calma aí. Será que eu cortei carne com a tábua dos 10 mandamentos para estar passando por isso tudo? 2024 foi tão doido para mim que eu começo a me questionar: como que um gato aguenta passar por 7 vidas? Porque eu não estou aguentando passar por uma, enquanto a galera tá como aí? Colecionando momentos para colocar na trend de 2024. E eu lendo o versículo da Bíblia: não vos preocupeis com coisa alguma, para ver se eu conseguia ficar mais calmo. E adivinha, qual foi a única coisa que eu fiz? Me preocupei. Mas cheguei vivo em dezembro. Então já é motivo para comemorar, porque de verdade, se a minha vida fosse uma série, quem assistiu a temporada 2024 e me visse chegando vivo até aqui, ia falar: essas coisas só acontecem realmente em série. E esse é o relato. Eu não sei como foi. Se você fizer um relato do seu ano, eu não sei se vai parecer com esse. Eu não sei se você vai ficar angustiado como essa pessoa, mas isso é algo compreensível de acontecer, porque nós geramos expectativas para essa virada de ano, não é verdade? Sempre que esse ciclo se encerra e um outro se inicia, a gente quer novas coisas, não é verdade? A gente quer um avanço profissional, a gente quer ter a oportunidade de fazer a viagem que não foi feita, a gente quer ter mais tempo com a família, quer aprender um novo idioma, concluir o curso, enfim, né? Casar, né? Se envolver mais com o reino. Então isso é normal, e o nosso coração se enche desses desejos, que são aspirações que a gente pode dizer que quase que universais. E isso, queridos, mostra que as pessoas, no fundo, todas elas, o que elas querem basicamente é uma vida digna. O que elas querem é poder ter uma vida melhor. E para ter essa vida melhor, na cabeça de muitos, eu diria que no imaginário coletivo, a gente vai precisar de algo chamado sorte. Já ouviu isso? Ano que vem eu vou ter sorte e as coisas vão acontecer. Como se a sorte fosse esse algo místico, uma energia, assim, algo inexplicável, que a gente precisa aprender a manipular para a gente poder se dar bem. E aí com isso a gente vê certos ritos de virada, né? O pessoal aí que é do litoral como eu, vai ver o pessoal indo para a beira da praia ali na virada, pulando onda, né? Dando 7 pulinhos de onda, não é verdade? Colocando oferenda, o pessoal usando as roupas ali, usando o branco, porque se não usar o branco não tem paz, usando o vermelho para ver se o negócio desencalha, não é verdade? Tem o pessoal, e também não sei se vocês já ouviram essa, o pessoal que guarda o dólar na carteira para atrair riqueza. Tem essa também. Quem conhece essa? Bastante gente já viu, só que assim, essa atualmente não está fazendo mais sentido, porque quem tem um dólar na carteira já é rico, entendeu? Então essa não faz mais sentido a gente fazer, não é verdade? Então as pessoas vão fazendo isso, né? E aqui esse texto ele está falando sobre sorte. Duas vezes aqui, 2 momentos, o salmista ele fala sobre sorte. Deus restaurou a sorte de Sião, e é sobre isso que eu quero partilhar com os irmãos.
nessa virada, para vocês entrarem em 2025 sabendo como funciona esse negócio de sorte. E sabe de uma coisa? O primeiro ponto da mensagem é que Deus, Ele sim, é a nossa sorte. Irmãos, Deus é a nossa sorte. Quem muda a nossa sorte é Deus. Não existe a sorte de uma forma isolada ou independente, existe Deus. Não existe uma energia que a gente não sabe explicar, que tem hora que ela vai ali nos ajudar, tem hora que vai nos prejudicar. Isso não existe. Existe Deus. Não existe um poder desconhecido que venha conduzir a nossa vida, que eu preciso aprender a manipulá-lo para minha vida não dar ruim, para as coisas não falharem. Ah, pastor, mas tudo bem, eu acredito em Deus, mas sabe como é, né? De vez em quando ali, né, contar com a sorte também é bom, né? É mais ou menos assim, pastor, eu acredito em Deus, mas, poxa, às vezes eu sou meio irado assim, porque você sabe, eu sou leonino, né? Eu sou do signo de leão, né? Ah, pastor, sabe como é, eu sou de escorpião, né? Então essas coisas acontecem, né? Vocês estão rindo, irmão? Vocês não fazem ideia do número de crente que lê o horóscopo e acredita em signo para ter sorte. Não estou brincando não, tá? O negócio está sério. EBD que nos salve em nome de Jesus, porque o negócio está feio. Se você quiser mais explicações para isso, tá? Aí você procura o pastor Israel, muito inteligente, pastor Eduardo no final do culto. Agora não dá tempo para explicar, mas o que tem, irmãos. Sabe? Não existe isso, existe Deus na nossa vida. Tem gente que acha que feitiço, que encantamento, que macumba, que magia vai ditar a sorte, vai interferir na nossa vida. Isso não acontece. A nossa sorte também, melhor dizendo, a sorte, como o povo acredita, ela também não tem nenhuma conexão com a morte, porque o cristão ele não tem medo da morte. Viver muito ou viver pouco, irmãos, não é uma questão de sorte, é Deus, porque é Deus quem dá e é Deus quem tira a vida. Não é a morte que vai ditar o nosso destino. A morte não tem poder sobre nós, porque Cristo Jesus, o nosso Senhor, venceu a morte, amém? E eu vou citar para vocês alguns textos, não está projetado, mas eu tenho que falar sobre eles. Apocalipse capítulo 1, o Senhor vai dizer, o Senhor Jesus dizendo, eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, aleluia. Glória a Deus, e o texto vai dizendo assim, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Os apóstolos falando lá em Atos, vai dizer para a liderança dos judeus, olha, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, rompendo o quê? Os laços da morte, porque era impossível que a morte o detivesse. A morte não pôde parar o nosso Senhor. E aí o próprio Senhor diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra o quê? Viverá. E aquele tão famoso texto de 1 Coríntios, capítulo 15, que Paulo vai dizer, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, aleluia, que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, a morte não tem poder sobre a nossa vida, não é a sorte que vai interferir no teu destino. Não é sorte que vai dizer como a sua vida, a sua família e a sua história vai caminhar no ano de 2025. É o seu envolvimento com o Senhor. A nossa história, irmãos, ela não, quando eu digo nossa, para aqueles que se entregaram a Cristo Jesus, ela não está sendo escrita de uma forma aleatória ou desorganizada. A nossa vida não está desgovernada. Amém, irmãos? Nós não estamos refém de ninguém. Ai, irmão, isso me dá uma alegria tão grande. É poder caminhar de cabeça erguida, sabe? É saber que para eu ter sorte em algum ambiente, eu não preciso agradar a todo mundo. Eu posso me posicionar dentro daquilo que eu creio, dentro daquilo que a palavra me diz e viver. Eu caminho feliz, irmão, sabe por quê? Porque a última palavra na minha vida não vem do médico, a última palavra da minha vida não vem do advogado, a última palavra da minha vida não vem do juiz, a última palavra da minha vida não vem do comandante, a última palavra da minha vida não vem de nenhum ser humano, a última palavra na minha vida vem de Jesus.
vem de Jesus, irmãos. Então eu ando tranquilo, eu ando sorridente. Sabe por quê? Porque eu sei que em 2025, eu não sei sinceramente o que vai acontecer, eu só sei que eu tenho um Deus que zela por mim. Então esse Deus vai dizer: olha, Fábio, você pode entrar o ano de 2025 com o pé direito, você pode entrar com o pé esquerdo, você pode entrar de ré, você pode entrar dando cambalhota, você pode entrar de bananeira, porque eu sou o teu Senhor, e eu vou estar lá já te esperando, para seja o que acontecer, eu vou estar lá contigo, seja coisa boa, seja coisa ruim. Eu não sou refém de nada, irmãos, nem de ninguém, nem você que está em Cristo Jesus. Então não permita que nada te ameace, não permita ter medo de nada, não permita ter nem mesmo medo do desconhecido, não tenha medo do futuro. E é essa mensagem que o hino 137, aí agora só o pessoal da antiga vai saber, do HCC, vai dizer o quê? Ele diz o seguinte: olha, porque vivo está o amanhã. Pessoal da Manhã com Deus, ontem 6 horas da manhã a gente estava cantando essa música, porque vivo está o amanhã. Pô, irmão, vocês não vão me fazer cantar que eu vou passar vergonha aqui, né? Pelo amor de Deus. Vocês não conhecem? Vocês conhecem, irmão. Então, eu estou vendo o pessoal aí, tem um pessoal com a cabeça branca, esse pessoal conhece esse hino, pô. Porque vivo está o amanhã eu enfrento. Sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro. E a vida vale a pena. Cristo vivo está. Dê um glória a Deus, amém. É isso, irmãos. Sabe que contexto? Rapidinho falar para vocês que esse texto foi escrito. Foi escrito por um homem chamado William e Gloria Gaither. Acho que é isso. Acho que se fala assim, Gaither. E esse casal, na década de 70, eles tiveram um bebê nos Estados Unidos, vivendo cenário de guerra, conflito político. Relato deles: o nosso coração se perturbou. Como vamos criar uma criança no meio de tanta desordem? E aí, nesse momento que eles, juntos em oração, fizeram esse questionamento ao Senhor, o Espírito Santo entregou a eles esse hino. Por isso que na próxima estrofe vai dizer: que lindo é o quê? O nenenzinho. Não é verdade? Ele está falando o quê? De criança. Então esse casal estava acabando de ter um bebê e o Senhor entregou esse hino, né? Que desde aí da década de 70 até hoje, esse hino é cantado nas igrejas evangélicas de todo o mundo. É isso, irmão. Nunca, como é a frase de para-choque de caminhão, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Segunda coisa que esse texto me ensina, irmãos: que Deus ainda continua mudando sorte. Deus não fez apenas no passado, tá? Porque eu falo isso porque tem muita gente que vive hoje como se Deus não fizesse mais nada, como se Deus fosse um conceito sublime, como Isaías capítulo 6, né? Vivesse no alto e sublime trono e Ele não tivesse preocupado o mínimo com a nossa vida. Então o agir de Deus hoje na terra é praticamente nulo. Isso não é assim. Esse Salmo 126, irmãos, ele é um salmo conhecido como salmo de romagem ou salmo de peregrinação. É um dos 15 salmos que vai ali do salmo 120 até o 134, que é conhecido dessa maneira, também conhecido também como salmo de degraus. Por quê? Porque esses 15 salmos era como se fosse um mini inário do povo de Israel, que eles iam na peregrinação, quando eles caminhavam para Jerusalém, eles iam cantando esses hinos, eles iam louvando a Deus. E isso aconteceu, esse salmo, ele foi escrito após o exílio. O contexto de que fala esse salmo é da libertação do cativeiro, quando o povo de Deus
após a queda do Império Babilônico, retorna para Jerusalém. É nesse contexto histórico que esse salmo está sendo escrito. Então eles vão em peregrinação para Jerusalém, cantando e exaltando o Senhor. Eles vão celebrando por aquilo que eles estão ali, acabaram de viver, essa libertação. E quando eu olho para isso, irmãos, eu olho para a Escritura, eu preciso acreditar que o Deus que fez no passado, que fez na vida desse povo, Ele pode também fazer na minha vida. Deus restaurou a sorte de Sião. Se Deus no passado restaurou a sorte de Sião, por que Ele hoje não vai restaurar a minha sorte? Sabe por quê, irmãos? Que o mesmo Deus que mudou a sorte lá, é o mesmo Deus que muda aqui. A gente até conhece isso na teologia como um dos atributos de Deus, que a gente chama de imutabilidade. Deus não muda, e eu até separei 2 textos aí que vai ser projetado. Primeiro é Malaquias 3,6, vai dizer, porque eu, o Senhor, eu não mudo. Deus está falando assim, olha, confia, eu não mudo. Tiago 1, verso 17, vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem o quê? Nem sombra de variação. O Deus que foi bom no passado é o Deus que é bom no presente, é o mesmo Deus que continuará sendo bom no futuro. É o Deus que livrou no passado, é o Deus que te livra hoje, é o Deus que sarou a mulher infértil no passado, é o Deus que vai te dar fertilidade hoje, é o Deus que curou o cego, é o Deus que curou toda sorte de enfermidade, é o mesmo Deus que vai curar a sua enfermidade hoje, seja física, seja emocional, seja espiritual. Ele é o mesmo Deus. O caráter de Deus é assim, irmãos, Ele é eterno, perene, duradouro, imutável. Hebreus vai dizer, porque Jesus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então, isso me alegra, irmãos. Isso deve nos contagiar. Olha o que Deus fez com esse povo. Ele também vai fazer com a nossa vida. E quando a gente ler essa palavra, isso vai trazer fé ao nosso coração, porque a gente vê os feitos do Senhor, a gente passa a confiar ainda mais no seu caráter. Deus é o mesmo, então, irmãos, nós não seremos abandonados. Deus é o mesmo, então eu não serei esquecido no cativeiro, por mais que dure 70 anos esse tempo, Deus não vai me abandonar lá. Porque Deus libertou o povo no passado. E esse povo era infiel, ingrato, reclamão, desobediente, idólatra. Igualzinho, mas com todo carinho, igualzinho eu e você. Igualzinho, do mesmo material, tudo pecador, igual a gente. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa infidelidade não anula a fidelidade de Deus. Guarda isso no teu coração, tá? A nossa infidelidade não anula a fidelidade de Deus, Ele permanece fiel. Então eu posso aguardar, irmãos, isso me traz segurança, eu posso aguardar Deus cumprir suas promessas na minha vida. E a libertação do cativeiro, ela foi anunciada, ela foi profetizada por Isaías, e o texto está aí, Isaías 49, vai dizer assim, assim diz o Senhor, no tempo favorável responderei a você, e no dia da salvação eu o ajudarei, eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir as propriedades abandonadas, para dizer aos cativos, saiam, e aqueles que estão nas trevas apareçam. Deus profetizou, irmãos, através de Isaías, eu vou tirar o povo do cativeiro, eu vou trazer vocês de volta, eu sou Deus que vai mudar a sorte de vocês, vocês não estão esquecidos ou abandonados, a promessa ela não foi cancelada, muito menos arquivada, amém, irmãos? E quando a gente olha não apenas esse evento, né, esse período de cativeiro, mas quando a gente olha a palavra, de Gênesis até Apocalipse, a gente não encontra sequer um homem ou mulher, a gente não encontra uma pessoa que tenha confiado em Deus
que tenha agarrado uma promessa de Deus e levado até o fim e no final tenha se dado mal? Diz um. Não tem, irmãos. Não tem. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 10, Paulo vai dizer algo muito interessante: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Confie no Senhor, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Terceiro ponto da minha mensagem: quando Deus muda a nossa sorte, irmãos, Ele está sendo exaltado e o seu nome se faz conhecido. O verso 2 do Salmo vai dizer: entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Nós somos chamados a testemunhar a nossa fé, tá? A nossa fé é testemunhal. Todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, a partir daquele momento ele tem que anunciar Jesus, não apenas com palavras, mas principalmente com a sua vida, né? Então isso, hoje, como, vamos dizer assim, como Ocidente, a gente faz isso muito bem, né? A gente anda com o carro adesivado, a gente posta nas redes sociais que a gente é de Jesus, a gente anda com camisa, então a gente está todo o tempo, né, transmitindo para as pessoas a seguinte mensagem: olha, eu sou de Deus. A gente quer que as pessoas saibam disso, e não há nada de errado com isso, está tudo bem, tem que ser assim mesmo. Mas o que aconteceu aqui, irmãos, que está sendo descrito aqui nesse salmo, é algo muito interessante, porque a obra de Deus, a libertação do povo, foi algo tão grandioso, foi algo tão tremendo, que os povos ao redor não tiveram como deixar de enxergar. Então, foi as nações ao redor dizendo: olha, grandes coisas o Senhor fez por eles. Não é eu falando, olha, eu pertenço a Jesus. São as pessoas olhando para a minha vida e falando assim: cara, esse cara é de Deus. Está entendendo a diferença, irmãos? As nações estão olhando e falam assim: cara, Deus tem cuidado desse povo, Deus tem abençoado esse povo, Deus tem dado provisão a esse povo, Deus libertou esse povo caminha com Deus. Eles estavam numa prisão quase que perpétua. Como que algum povo subjugado ia se livrar das mãos do império da Babilônia? Deus libertou, Deus está no meio deles. Isso é maravilhoso, irmãos. Não é Israel dizendo: olha, nós somos a última bolacha do pacote, nós pertencemos a Deus. Não, não é isso. São os povos dizendo: realmente vocês pertencem a Deus. Realmente, grandes coisas tem feito o Senhor por vocês. Israel diz o quê? Foi Deus. O Salmo vai dizer isso, com efeito. Grandes coisas o Senhor tem feito. E Israel só confirma. Sabe, e a gente olhar para aquele casamento e falar assim: cara, esse casamento estava um fiasco, mas, cara, está de pé agora, eles estão bem. Cara, isso só pode ser obra de Deus. É você olhar aquela família se cheia de briga, aquela confusão, e pai que não se entende com o filho, e mãe que não se entende com o pai, sei o que, assim, cara, aquela família ali é uma desordem, e daqui a pouco está todo mundo alinhado, todo mundo diante de Deus, e você olha e fala assim: cara, isso só pode ser Deus. É você ver uma pessoa triste, cabisbaixa, enfrentando depressão, com ansiedade, daqui a pouco a pessoa está vibrante, a pessoa está alegre, a pessoa está caminhando, trabalhando, vivendo normal, e você fala assim: cara, isso é Deus. É aquele adolescente ali no início da juventude que dá um trabalho e o guri não quer saber de nada e não quer obedecer e só mete os migué no pai e na mãe, e não quer ir para a igreja, não sei o quê. Daqui a pouco o guri está vocacionado, está dentro do seminário se preparando para ser pastor. Falei assim: cara, só pode ser Deus. Então é isso, irmãos, que esse salmo está dizendo. São as pessoas ao nosso redor reconhecendo Deus na nossa vida. E esse é o nosso desejo, irmãos, como igreja. O nosso desejo é que as pessoas entrem aqui nesse lugar e elas percebam
que a atmosfera, mesmo que elas não saibam de início, mas elas percebam que a atmosfera é diferente, que aqui existe uma atenção sincera, que aqui o cuidado é verdadeiro, o amor é fraterno, o acolhimento aqui é caloroso, que as pessoas possam entrar aqui e ver que quem está servindo, luz, mídia, câmera, enfim, está servindo com alegria, seja onde estiver, seja lá no estacionamento que está esquecido, mas quando você vai colocar o carro lá, você vai ser recebido com um sorriso. Esse é o nosso desejo, irmão, que as pessoas possam entrar aqui e falar assim: cara, Deus está com essa igreja, Deus está aqui nesse lugar. É notável, é nítido, é claro como água cristalina, Deus está no meio deles, e as pessoas precisam, irmãos, as pessoas precisam conhecer o Senhor, as pessoas precisam se achegar às nossas celebrações, para se render a Jesus, as pessoas precisam visitar os nossos PGMs, as pessoas precisam enxergar uma obra genuína do Senhor na nossa vida. Sabe por quê? Porque é muito fácil e rápido a gente perceber um discurso que está desconectado da vida. Sabe aquela pessoa, ela fala, e às vezes você percebe que o objetivo até meio que no fundo, assim meio que mascarado, é a autoexaltação, a sua própria promoção e tudo, não é? Mas a gente percebe que o caráter ainda precisa de grandes ajustes, sabe? Muita coisa ainda precisa ser corrigida. Aqui não é isso. Aqui é você viver em simplicidade, em alegria, em amor com as pessoas, servindo a Deus, e a pessoa olhar para você e falar assim: cara, o Tiago, esse menino é um menino de Deus, cara. Olha a vida dele, olha a conduta dele, olha como ele respeita os seus pais, olha como ele ouve a sua liderança, olha o compromisso que ele tem na sua escala de voluntário. Esse menino é de Deus, Deus está na vida dele, e que a gente possa viver assim, irmãos, em nome de Jesus, que as pessoas reconheçam grandes coisas o Senhor tem feito na vida da Memorial, amém? Glória a Deus. E a minha mensagem de hoje não é muito comprida, eu vou para o quarto e último ponto, é que esse texto, irmãos, ele me ensina que eu preciso honrar, eu preciso obedecer princípios. Aqui está sendo mostrado Deus mudando a sorte desse povo. Deus de fato muda a nossa sorte, mas Ele pede nesse processo a nossa participação, e a nossa participação ativa, porque aqui tem um princípio: só há colheita se houver semeadura, só há colheita se houver plantio. E hoje a gente vive num tempo, a gente está sendo mal acostumado pelas facilidades e pela tecnologia, e a gente quer sempre ali tudo pronto, tudo que dá muito trabalho para a gente já tem a tendência assim de deixar de lado, de descartar. A gente quer resolver, tudo pelo celular, a comida chega pelo iFood, tudo, a gente vai se cercando de confortos, e que não são ruins, irmãos, não é ruim isso, não é pecado, é bênção, só que vai nos acostumando mal. Sabe por quê? Porque tem hora que precisa arregaçar as mangas, tem hora que precisa acontecer trabalho duro. A sementeira é assim, a semeadura é dessa forma, tem que ser assim, a gente tem que trabalhar duro. Por isso que eu vejo esse salmo falando, e outros textos da palavra falando sobre plantio e colheita, e eu acho que não há comparação melhor, porque a terra ela precisa ser arada, ela precisa ser preparada, precisa ser lançada sobre ela semente, precisa ser adubada, enfim, é uma série de cuidados, e isso tudo, irmãos, envolve trabalho, dedicação, tempo, intencionalidade. Então tem coisas na nossa vida que não vai chegar pronto, elas não vão chegar prontas, vai exigir de nós dedicação, vai exigir de nós constância naquilo que a gente está fazendo, porque, irmão, nós somos semeadores. Não sei se alguém já falou isso para você, você é um semeador, tá? E nada vai mudar isso, você é um semeador. Quer ver? Para o teu casamento hoje está bem,
você tem que semear, tem que ter uma boa semeadura. Para o seu relacionamento com seus filhos caminharem da forma que Deus quer, tem que haver uma boa semeadora nessa relação pai e filhos. Para você poder conduzir a sua vida financeira de forma equilibrada, tem que ter semeadura. Você de alguma forma precisa se preparar para um tempo de escassez, para alguma mudança, algo que você não está esperando. Isso tudo é semeadura, irmãos. Nós somos semeadores em tempo integral. E aí Paulo vai dizer isso em Gálatas, ele vai dizer: pois o que o homem semear, isso também colherá. O que você tem semeado hoje? Pastor, não sei. Eu posso te dar uma ajuda. Olha para aquilo que você está colhendo. Se você quer entender a sua sementeira, a qualidade da sua semente, olha para aquilo que você está colhendo. Olha um pouquinho no passado, porque o que você está colhendo hoje foi algo que foi semeado no passado. Talvez o tratamento que você está recebendo das pessoas foi porque você semeou no coração delas uma semente ruim. Talvez a rejeição em alguns lugares, enfim, talvez até o desemprego que você está passando, talvez seja por sementes ruins que você lançou no seu trabalho. Talvez a forma como a sua esposa está te tratando, talvez a rejeição do seu filho em relação a você, talvez passe pelas sementes que você tem lançado no coração da sua família. Talvez hoje a sua frieza espiritual, pastor, não tem vontade de vir na quarta orar, não tem vontade de estar num pequeno grupo, tem vontade muito mal de vir domingo à igreja. Talvez essa frieza seja por conta da sua semente. Você não tem semeado no reino espiritual. E Paulo vai dizer isso. Paulo completa esse mesmo texto dizendo assim: olha, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Qual tem sido a tua semente? Que o Espírito Santo te esclareça agora. O que você tem feito? Porque você é um semeador em tempo integral. Você semeia com aquilo que você está fazendo e deixando de fazer, e você também está semeando com aquilo que você fala ou está deixando de falar. Tudo, irmãos, tudo para o reino espiritual, tudo é semente. Um olhar é uma semente, uma palavra é uma semente, um comentário com uma outra motivação é uma semente. Tudo é semente, cada atitude sua é uma semente, e vai chegar a hora que a colheita vai vir. Por isso que a gente precisa honrar princípios. Sabe por quê? Porque se a gente não obedece a um princípio, esse princípio depois vem como o texto da internet, vem como um rolo compressor sobre nós, e vem quebrando tudo. Não adianta. Tente evitar ao máximo quebrar princípios, porque vai chegar um momento que esse princípio vai te quebrar. Cuidado. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Estavam na idolatria, na desobediência, na rebeldia, e Deus levantando o profeta, alertando. E Deus trazendo, assim diz o Senhor, e Deus alertando, e Deus falando, e eles não ouvindo, não querendo se arrepender. Chegou um momento que Deus falou assim: olha, agora vocês vão ter que ter uma colheita. Vocês vão passar uma temporada de 70 anos na Babilônia. Vocês vão para um cativeiro. Colheita, irmãos, colheita. Não é sorte, é semente lançada ao solo que depois se transforma numa colheita. Eu quero ter uma colheita abençoada em 2025, não sei se vou ter vida até 2026, não sei até quando vou estar aqui em Campo Grande, enfim, aonde eu estiver, eu e minha família, eu quero ter uma colheita abençoada, aonde eu estiver. E a Memorial também vai ser assim, irmãos, em nome de Jesus. Já tem sido assim. A gente tem tido uma colheita tão bonita, irmãos, tão maravilhosa. Então escolha a sua semente, escolha, principalmente dentro da sua casa. Cada momento que você for abrir a boca dentro da sua casa,
pense, eu vou liberar uma semente agora. E vai, irmãos, e vai liberar. Toda vez eu tenho me policiado para abrir o coração, para abrir os meus lábios e falar com a minha esposa. Eu paro e penso assim, eu vou liberar uma semente sobre o coração dela. Como que eu vou falar? O que eu vou falar? Está no tempo de falar, porque é uma semente. Então escolha de forma diligente sua semente e vai semeando. Só precisa, algumas traduções vai dizer que é a preciosa semente. O último versículo, versículo 6, faça como o salmista te ensina. Vai andando, vai caminhando, e mesmo chorando, vai lançando a boa semente, vai semeando. Pastor, está difícil, semeia. Está na luta, vai semeando a boa semente. Está passando por tribulação, tempestade, vai semeando. Está sendo perseguido por algum motivo, vai semeando bem, vai semeando a paz, vai semeando e vai chorando, não tem problema, vai chorando. Talvez você pense assim, mas pastor, eu já estou semeando há muito tempo, mas esse solo é duro, é árido, eu não vejo mudança ali. Senhor, daqui não vai sair nada. Aqui ninguém quer nada com Deus. Eu falo, mas nunca tem mudança. Não importa, irmãos, continua semeando, vai caminhando, vai avançando e vai semeando, mesmo sem ver nada, continua, em nome de Jesus, porque a colheita vem, irmãos. Deus não falha naquilo que Ele diz, a colheita vem. Certo momento, você pode conferir depois em Gênesis capítulo 15, Abraão já estava ficando desanimado, porque lá em Gênesis capítulo 12, houve uma promessa que ele teria um filho, e foi passando, e ele foi tendo tribulação, e ele foi para o Egito, e deu problema, e ele voltou, e depois teve que lutar pelo seu sobrinho Ló, enfim, aquele rolo todo, lê lá, entre Gênesis 12 e Gênesis 15, e chega em Gênesis 15, Abraão está desanimado. O que Abraão está dizendo para Deus? Deus, olha, o meu herdeiro vai ser Eliezer, o meu servo. Abraão está dizendo para Deus, Deus, a colheita não vem. Eu estou semeando, o Senhor mandou eu sair da minha casa, da minha parentela, ir para o lugar que o Senhor iria me mostrar, eu estou fazendo. Ou seja, eu estou lançando uma boa semente, mas nada, não chega. E aí Deus, na sua infinita graça e misericórdia, falou: Abraão, sai da tua tenda, olha para o alto, está vendo as estrelas? Você consegue contá-las? Essa será a sua colheita, Abraão. Esse será o número dos seus descendentes. Talvez você ainda não está vendo a sua colheita. Você só precisa hoje ver a semente. Só abra suas mãos e pergunte ao Senhor: Senhor, a minha semente é uma preciosa semente? Se o Senhor te disser: filho, essa é a boa semente, lança. O resto você não precisa mais ver. Você só precisa lançar. Lança. Lança e vai caminhando. Não retrocede. Vai caminhando, porque 2025 está aí, e você vai caminhar, e 2026 virá, e você vai continuar caminhando, e andando, e semeando, porque Hebreus vai dizer que isso é fé, e fé é a confiança daquilo que não vemos, é a certeza das coisas que nós esperamos. Então mesmo se a sua visão estiver embaçada pelas lágrimas, continue semeando, porque um dia, aleluia, irmãos, um dia a colheita vem. Eu li esse texto como uma brincadeira, mas talvez o seu coração esteja assim aqui nessa noite. Falei assim: pastor, deu tudo errado. O que era possível, aquilo que eu não imaginava, mas que deu errado. Continue semeando, continue plantando. Sabe por quê? Porque você vai colher, e quando a colheita chegar, irmãos, ela vai ser uma colheita abundante, ela vai ser uma colheita
extraordinária. A colheita que Deus nos dá, irmãos, ela é transbordante. Sabe por quê? Porque a semente tem um potencial gigantesco. Uma semente pode produzir 100 por 1, irmãos. Então isso significa que o que Deus tem para fazer na nossa vida, irmãos, isso não é jargão, isso é palavra de Deus. O que Deus pode e quer fazer com a sua vida e através de você, vai surpreender você. E é dessa forma que você tem que caminhar com Deus. Porque se tudo que Deus fizer para você for o esperado, você não tem Deus. Você tem um ídolo que cabe dentro da sua cabeça. Quando a colheita chegar, irmãos, vai vir mais do que o esperado. Vai vir o suficiente para pagar a conta, a dívida e ainda abençoar outras pessoas. Porque é assim que Deus faz. Deus não dá nada de forma limitada, restrita, avarenta, irmãos. Com avareza, Deus não dá assim. Ninguém ganha Deus no dar, irmãos. Ninguém ganha o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que é poderoso e capaz para fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar, imaginar ou pedir. Por isso que o salmista diz: quando Deus restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Quando você deixou de sonhar nas coisas de Deus? Quando você deixou de sonhar? Por que você deixou de sonhar? Por que você deixou de acreditar na mudança? Porque você deixou de acreditar que Deus a qualquer momento poderia intervir na história e mudar todo o cenário desfavorável a você? Quando você deixou de acreditar? Acredite nisso. A recompensa é poderosa, irmãos. E digo mais, ela é eterna. Paulo vai dizer: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós, olha o termo que o apóstolo usa, produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Do que Paulo está falando assim: olha, enquanto você vai andando, chorando e semeando, isso está produzindo para você uma glória numa vida que está por vir, que é muito maior do que todo esse sofrimento. Por isso que Paulo vai dizer: tudo é momentâneo e tudo é leve comparado à colheita que o Senhor tem para entregar para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia!